Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez aqui com você. Olha a pergunta. Pastor, o que acontece depois da morte? Meu querido, dentro da fé cristã, há uma grande confusão sobre o que acontece depois da morte. Uma grande confusão a respeito desse assunto. Agora me permita lhe fazer essa pergunta. Você sabe o seu destino após a morte? Você já pensou sobre isso? É muito importante que você seja esclarecido. Existem algumas teorias a respeito do que acontece depois da morte. Algumas pessoas sustentam que após a morte todos dormem, até o julgamento final, após o qual todo mundo vai ser enviado ou para o céu ou para o inferno. Outras pessoas acreditam que no momento da morte as pessoas são imediatamente julgadas e aí são enviados para os seus destinos eternos. Outras pessoas ainda afirmam que quando as pessoas morrem, suas almas e seus espíritos são enviados a um paraíso ou ao inferno temporários para aguardar a ressurreição. A ressurreição final, o julgamento final e aí em seguida a conclusão do destino eterno. Mas vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Afinal, o que exatamente a Bíblia diz que acontece depois da morte? Você sabe o que a Bíblia diz? Meu querido, em primeiro lugar, para o crente em Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que após a morte, as almas, os espíritos daqueles que creem em Jesus Cristo, eles são levados para o céu, porque os seus pecados foram perdoados por terem recebido a Cristo como Senhor, como Salvador das suas almas. Ouça o que a Bíblia diz em João 3,16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E da mesma forma em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E também em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É a palavra de Deus que diz. Meu querido, para os crentes a morte é simplesmente deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Foi Paulo que disse essas palavras. No entanto, passagens também escritas por Paulo, como em 1 Coríntios 15, do versículo 50 a 54, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, Paulo escreve aos crentes dizendo que são ressuscitados e tendo corpos glorificados. Se os crentes ficarão com Cristo imediatamente após a morte, qual que é o propósito da ressurreição? Meu querido, embora as almas e espírito dos crentes estejam com Cristo imediatamente após a morte, eu quero te dizer que o corpo físico, ele permanece na sepultura, dormindo. Na ressurreição dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus, o corpo físico é ressuscitado e glorificado. E em seguida, ele se reúne com a alma e o espírito. Esta reunião do corpo, da alma e do espírito glorificados
será a posse dos crentes por toda a eternidade nos novos céus e nova terra, como podemos ver lá em Apocalipse, capítulos 21 e também no capítulo 22. Em segundo lugar, para aqueles que não recebem a Jesus como Salvador, como Senhor das suas vidas, a morte significa punição eterna. Agora, no entanto, semelhante ao destino dos crentes, aos descrentes, né? Eles também são enviados imediatamente para o local de armazenamento temporário, a fim de aguardarem a sua ressurreição e o seu julgamento final. Assim como o seu destino também será eterno. Veja, por exemplo, em Lucas, capítulo 16, dos versículos 22 e 23. Ali descreve um homem rico que está sendo atormentado imediatamente após a morte. A parábola do rico e do Lázaro. Leia lá. Da mesma forma, em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, descreve todos os descrentes mortos, ressuscitando, sendo julgados no grande trono branco, e em seguida são lançados no lago de fogo. Presta atenção nisso, meu querido. Os incrédulos, então, serão enviados para o inferno, que é o lago de fogo, imediatamente após a morte. Mas há um reino temporário de julgamento e condenação. No entanto, embora os incrédulos não sejam imediatamente enviados ao lago de fogo, o seu destino imediato após a morte não é agradável. O homem rico gritou em Lucas 16, 24: estou atormentado nesta chama. Estou atormentando nesta chama. Portanto, meu querido, após a morte, uma pessoa reside em um paraíso ou inferno temporário. Após este estado temporário, este reino temporário, na ressurreição final, o destino eterno de uma pessoa não vai mudar. O local preciso desse destino eterno é o que muda. Os crentes, aqueles que creem em Jesus, na palavra de Deus, no fim das contas terão acesso à entrada nos novos céus e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. Fala sobre isso. Agora os incrédulos serão finalmente enviados ao lago de fogo. Veja lá Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Esses são os destinos finais e eternos de todas as pessoas, com base inteiramente em uma decisão de confiar em Jesus Cristo para a salvação ou não das suas almas. Mateus 25, 46, João 3, 36, fala sobre isso. Qual será o seu destino final, meu querido? Céu ou inferno? Salvação eterna ou perdição eterna? A decisão é sua. A Bíblia fala sobre dois caminhos. Um que conduz à salvação eterna e um que conduz à perdição eterna. A escolha é sua. A decisão é sua. Gostou do vídeo? Esclareceu um pouquinho esse assunto tão complexo, tão controverso? Agora, se você gostou do vídeo, não esqueça, dá um like, compartilhe, você estará ajudando o canal. E não se esqueça, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome de Jesus.